E o Neymar, pessoal? E o Neymar, será que ele continua? Será que ele para? Será que ele precisa reavaliar algumas coisas? O que é melhor para o Santos? O que é melhor para o jogador? Será que dá para convergir os dois? Ou agora vamos ter que pensar. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar do Neymar. Eu nem ia cortar esse começo, mas vocês estão gostando, tal, porque não é um vídeo que dá para fazer algum corte, mas vocês estão curtindo, então vamos fazer uma reflexão sobre o Neymar. Nem quis fazer muito no pós-jogo da vitória diante do São Paulo para não apagar e não tirar o foco do que realmente importava ali, que era a vitória, sabe? Fiz um pequeno manifesto ali sobre o futuro do jogador, se vale a pena ele continuar ou se é melhor parar, enfim, escolhas, né? O Neymar tem o objetivo de jogar a Copa do Mundo de 26, né? Como que ele pode lidar com isso? E eu vou falar sobre rumores de assuntos que a gente acaba recebendo, tá? Mas longe de mim querer cagar regra sobre como um jogador deve se portar sobre sua carreira, tá ligado? Não falo, tô falando de transferência, tô falando de futuro. E é muito complicado você ir nessa nuance de querer impor sua opinião sobre como um jogador deve lidar com o futuro da sua carreira. Tipo, para porque você não compensa mais, tá ligado? Eu acho que tudo depende de análise. E isso parte de uma pré-análise e uma autoanálise. Eu acho que tem que ser uma reflexão para si mesmo. E aí a gente dá o panorama do que a gente acha, tá certo? Mas, antes de tudo, vamos lá na Foot Fanatics, né, parceiro? Tá aqui a peitona do Santos, a que foi usada na vitória diante do São Paulo neste domingo, pela 24ª. Opa, deixa eu abrir aqui. A manga estava para dentro, né? Que eu estava usando no pós-jogo. Santos venceu o São Paulo com essa camisa aqui. Tem lá na Foot Fanatics e você pode adquirir com 7% de desconto. Não só na camisa do Santos, mas em todos os produtos da loja, usando o cupom Peixão na Foot 7, esse que está aparecendo aqui, tá certo? Você coloca tudo que você quer no carrinho lá na Foot e na hora de colocar, você coloca esse cupom aqui que você tem 7% de desconto no carrinho todo. Você pode usar várias vezes, não precisa usar nenhuma, não é só na primeira compra, são em todas as compras que você fizer na loja, tá? Um produto ou 555 mil produtos, você escolhe, tá bom? Todos os produtos da Foot Fanatics são 100% originais. Todos os produtos são 100% originais e licenciados, tá? Tem muita camisa para colecionador, eu sempre mostro aqui, né? Brentford, da Roma, do Ajax, e sempre tem coisas novas. Tem camisa do Anderlecht, da Bélgica, por exemplo, que você pode adquirir lá. Então, vai no primeiro link da descrição, no QR Code que está aparecendo aqui, que você pode adquirir os produtos lá na Foot, tá bom? Fora tênis, tênis casual, roupas casuais, não tem só futebol, tá? É uma loja de futebol com mais produtos também. Então, tem muita coisa para você adquirir lá. E, óbvio, tem outros esportes também, não só futebol, basquete, tênis e etc. Fechado? Beleza. Dado o recado, vamos falar do Neymar, né? O Neymar teve uma lesão aí divulgada pelo Santos, o Neymar vai ficar pelo menos um mês parado, que é importante aí no contexto Santos, e a gente tem que entender o Santos e o jogador, tá? No contexto Santos, que vai fazer o Neymar perder vários jogos, inclusive convocações para a seleção brasileira. Tudo dá a entender que o Neymar só teria disponibilidade, assim, sendo um pouco pessimista, para março, que seria a última oportunidade antes da convocação final para a Copa do Mundo de 26, para poder ser chamado pelo Carlo Ancelotti. Porque são duas convocações ainda vindas nesse ano, né? E o Neymar já vai estar fora da primeira e da segunda pode ser que ele fique fora. E aí a gente tem que entrar em duas nuances. A nuance clube, que eu acho que é a mais importante, levando em consideração que nós somos torcedores do Santos, né? Óbvio que a gente tem admiração, tem carinho pelo Neymar. Neymar é um ídolo da instituição, né? Foi protagonista do último super título do Santos, que é a Libertadores de 2011. Mas o Santos tem que pensar sem o Neymar também, né? A gente tem toda essa parada do salário, tem tudo isso que tem que ser levado em consideração. O salário que ele recebe, o dinheiro que trouxe através de ações de marketing, o dinheiro que poderia ter entrado, o dinheiro que imaginou-se que teria entrado e não entrou também. São muitas coisas para serem analisadas, né? Toda a parceria do pai dele, né, que é a empresa do Neymar, com o clube também, se vale essa consideração ser feita também. Então, assim,
como instituição tem que se pensar em muitas coisas, tá bom? Se essa parceria é vantajosa, se o Santos está colhendo frutos positivos com isso, eu não posso dar essa resposta, a gente pode imaginar, né? E ninguém vai ter essa resposta, tá? Por mais que muitas pessoas queiram dizer que tem a resposta, nem todo mundo tem. São muitas nuances que precisam ser analisadas, tá bom? Óbvio, no achismo, eu acho que tá mais maléfico do que benéfico, sabe? Porque o mais importante de tudo isso, dessa relação, é o desempenho em campo. E o desempenho em campo, por mais que o Santos ganhou mais do que ganhou sem, com ele do que sem, ainda assim é muito baixo, né? O desempenho do Santos com o Neymar de 52% de aproveitamento nos pontos, o que é baixo, levando em consideração o que é o Neymar, né? E aí a gente tem que entender para falar do jogador que não dá para simplesmente falar tira que não presta mais, jogador em atividade, longe de mim com isso, tá? Eu acho muito ruim a gente ir para esse tipo de análise, né? Você pode até imaginar que ele possa ser. Eu também posso imaginar que ele possa ser, mas a gente não pode cravar isso, né? Óbvio que o Santos tem escolhas a serem feitas, inclusive de não continuar com o contrato para a próxima temporada. É uma escolha que o Santos pode fazer e tem direito de fazer caso entenda que não dá para continuar. Neymar não vai mais ter condições físicas ou técnicas de ser atleta do Santos. O Santos tem todo esse direito, tá? Entenda o meu ponto de vista. Só que quando a relação é Neymar e Santos, eu acho que tem que ter um outro tipo de análise também, porque tem todo o histórico. E o histórico tem que pesar sim quando você vai fazer esse tipo de coisa. Porque a gente tá falando de um cara que vem e cuspiu no clube ou xinga o clube, por mais que tenham atitudes que eu já falei aqui, tem vídeos aqui provando, né? Por mais que tenha gente que faça questão de dizer que não, de que atitudes que não foram nem um pouco boas por parte do Neymar e do pai dele com relação ao Santos na temporada, né? De se jogar amém, etc. O que é muito feio de relação à postura. Eu tô aqui, eu quero treinar, por mais que podia ter ido pro Fluminense, um evento na Vila Belmiro, sabe? Eu não sei se renovo, preciso pensar. Eu acho muito ruim esse tipo de atitude, tá? Mas a gente tem que levar em consideração todo o histórico também, né? E o histórico ele é muito rico, ele é muito bom. O histórico ele tem um peso muito grande e o histórico envolve idolatria. E mexer com idolatria é bem difícil, tá bom? Bem difícil porque é muito complicado você mexer na idolatria das pessoas por um jogador, por mais que o clube seja o mais importante, tá bom? Então por isso que tem que ter certas coisas que precisam ser analisadas antes de simplesmente um rompimento, tá? Por exemplo, eu dou o caso do Giovani, o retorno dele em 2005 e a maneira que ele sai em 2006 me desagradou demais. Por mais que o Santos tenha batido o bicampeão do Paulista com o Luxemburgo ali, 2006 e 2007, fosse vice-campeão brasileiro em 2006 ou 2007, acho que foi 2006. Por mais que tenha acontecido isso, eu acho que a maneira que o Luxemburgo lidou com a situação do Giovani foi muito ruim. O Santos, do Marcelo Teixeira, inclusive, não soube lidar com o ídolo ali. O retorno dele em 2010 é meio que para tentar rearrumar a história ali da relação, sabe? Eu acho que não podia ter feito isso. E pro Neymar eu vou pensar a mesma coisa, pro Elano eu pensaria a mesma coisa, pro Renatinho a mesma coisa e qualquer grande ídolo que o Santos tenha tido, tá bom? Então, para deixar muito claro, não é só o Neymar, é um grande ídolo da instituição, tá bom? Acho que a maneira que o Elano sai e volta para o Santos acabou arrumando também isso, mas a maneira que o Elano sai para o Grêmio me desagradou demais, usado como moeda de troca para trazer o Mirala, sabe? Não deveria. Deveria ter tido um cuidado muito maior por um atleta multicampeão com a camisa do Santos. Esse é o ponto, tá bom? Então isso vale para o Neymar também. Porque quando a gente bota Neymar no contexto, lá, é puxa-saco. Lá, eu me incomodo demais, por quê? Porque eu sempre tento analisar, óbvio, com o coração de torcedor, mas sempre tento olhar para o lado da análise. E tento sim ter uma vista um pouco mais clubista, entre aspas, quando eu vou falar de um jogador do clube que eu torço e que amo, né? Que é o Santos. Então eu vou ter um pouco mais de cuidado com alguns atletas, por quê? Porque eles construíram uma história rica. Então você vai ter um pouco mais de cuidado sim. Então quando eu for falar do Neymar, eu vou falar. Óbvio, quando eu achar que tem que criticar, eu vou criticar. E quando eu achar que não dá para passar desse ponto, eu não vou passar. Eu não vou chamar de jogadorzinho, eu não vou chamar de lixo, eu não vou chamar de em jogador de atividade, porque eu acho desonesto ir para esse tipo de argumento. Acho que ele está por vias de encerrar a carreira no futuro próximo? Acho. Acho que ele está devendo demais nessa passagem ao Santos? Acho. Eu acho que ele poderia ter uma atitude anímica, talvez, e ter uma atitude um pouco mais profissional, no que eu digo,
na relação ou de respeito ao torcedor, como eu já falei em outras oportunidades? Acho também. Dito isso, eu vou respeitar o atleta pela história que ele construiu e não é todo mundo que vem no clube e vira ídolo. Pra você virar ídolo, você tem que construir coisa. No Santos, por exemplo, é assim. Você não traz idolatria para qualquer tipo de jogador, né? Pode ser bom, tem muito jogador bom que passou no Santos e não virou ídolo. Não é o caso do Neymar, tá bom? Mas, de fato, o Santos pode escolher de acabar o ano, o contrato do Neymar ser encerrado e optar por não continuar com o cara. E aí tá tudo certo. Aí é respeitar o atleta, respeitar o jogador, ter uma relação próxima e tal, deixar a porta aberta para futuras parcerias de publicidade, de enfim, né, de estrutura, como aconteceram nesse ano. Beleza? Com relação ao jogador, eu acho que até o próprio jogador, o próprio Neymar, deve pensar que ele está devendo bastante. E a gente tem que entender. Quando a gente fala do Neymar, vai sempre para muito extremo. Ou ele é um lixo, ou ele é o espetáculo. E eu acho que não pode ser assim, nem para um nem para outro. Eu acho que tem que ser bem análise, entender o momento e que ele não é mais aquele atleta e nunca mais vai ser aquele atleta que pegava a bola no meio de campo, driblava todo mundo, chegava na cara do gol e dava cavadinha na frente do goleiro. Ele não vai ser mais esse jogador. E eu acho que também, por relação a ele, falando de análise de atleta, de jogador, eu acho que talvez ele também não tenha percebido que não dá mais para fazer aquilo. Em vários momentos ele tenta ser aquele jogador de novo e pegar a bola no campo de defesa e sair construindo até o campo de ataque. Ele não pode mais fazer isso. Eu fiz vídeo aqui falando, eu acho que o Neymar tem que virar segundo atacante, eu acho que o Neymar tem que jogar mais próximo do gol, por causa disso, disso, disso. Tem uma argumentação toda, é um vídeo de quase meia hora que eu falo sobre esse posicionamento de segundo atacante. Posição que, nesse jogo contra o São Paulo, quem desempenhou foi o Guilherme, que acabou sendo o autor do gol de cabeça, jogando como dupla de ataque junto com o Lautaro Dias. Não como meia. Quem foi o meia foi o Roleiser. Então eu vejo eu vejo o Neymar, se estiver disponível, sendo na posição que foi do Guilherme nesse jogo. Claro que em outra transição defensiva, o Neymar não vai ser o cara para dar combate na ponta, o Roleiser vai abrir, o Lautaro para outro dia e abrir, ampliar o campo e fazer a marcação. Quando o time vai para fazer ofensiva, faz todo esse posicionamento, segundo atacante e meia, né? Roleiser próximo do Neymar. Eu acho que é a única maneira de encaixar o Neymar. Mas coisas correm e informações de bastidores. Óbvio, eu confio nas pessoas que me trouxeram essa informação, mas eu não vou cravar que acontece, eu vou supor, né? Supostamente o Neymar, ele. Gente, assim, sabe, o Neymar gosta de pôquer, o Neymar gosta de jogar cartas e tá tudo certo, tá? Eu também gosto. Gosto de truco, gosto até de pôquer, eu gosto um pouquinho. Legal, não tem problema nenhum. Você pode jogar, mas que, né? Quando você joga pôquer, você pode varar a noite jogando. E tá tudo certo, beleza? Só tô falando disso, tá tudo certo. O problema é quando você é um atleta de alto rendimento, e no caso, jogador de futebol, todos os atletas profissionais de futebol são atletas de alto rendimento, tá? Uns com mais talento, outros com menos, mas todos são atletas de alto rendimento. E um atleta de alto rendimento, ele precisa, durante a sua carreira, independente do esporte ao qual ele faça parte, ele pratique, de ter certas abnegações ao longo da sua carreira, para que ou tenha uma carreira mais longeva ou consiga estar mais em alto nível nesse período. E aí, quando você para, você desacelera, você muda a sua rotina e você passa a priorizar outras coisas. E pelo que eu entendo do Neymar, ele nunca foi esse cara de abrir mão dessas coisas. E eu tô falando, tá tudo certo. Você quer jogar videogame a noite inteira? Beleza, eu jogo. Mas eu não sou atleta de alto rendimento. Eu sou um gordinho de alto rendimento, gosto de almoçar, né? Mas um atleta de alto rendimento, ele precisa dormir bem, ele precisa de boas horas de sono, ele precisa ter a recuperação, ele vai ter que abrir mão de bebida, ainda mais quando tá em temporada, tá? E eu não tô falando de encher a cara, é inclusive beber um vinho, é inclusive beber um destilado, 2 doses de uísque, é inclusive virar 5 cervejas numa noite. Você não vai ficar chapado, bêbado, tropeçando na própria perna. Mas para um atleta de alto rendimento, fazer essas escolhas ao longo da carreira, enquanto você está em disputa de temporada, vai ter um preço a ser pago. Quando você é muito novo, quando você é jovem demais, e é o caso do que era o do Neymar, por mais que você tenha alguns excessos, o seu corpo tem uma recuperação muito mais rápida. E eu não tô cravando isso porque eu acho, é porque é fato. Seu corpo tem uma recuperação muito mais rápida.
conforme você vai envelhecendo e você vai mantendo essas mesmas práticas, o corpo começa a cobrar isso. Então, a falta de sono, de cuidado com o sono, de não dormir as horas certas, não se alimentar direito, fazer esse tipo de escolha, varar à noite supostamente jogando cartas, bebendo uísque e tal, o corpo vai cobrar. Eu não tô falando que o Neymar não é profissional. Entenda o meu ponto de raciocínio. O Neymar é profissional, ele cumpre os horários, ele chega lá, ele treina, ele faz os treinos certinhos, ele cumpre todas as cotas que são necessárias. Mas um atleta de alto rendimento, ele é atleta de alto rendimento 24 horas por dia. E ele precisa fazer, nessas 24 horas, melhores escolhas para que a sua carreira tenha um mais alto nível por mais tempo. E nesse momento, talvez isso não esteja acontecendo. Por isso que eu tô falando no campo do talvez, porque são informações que chegam, a gente não tem a comprovação, mas são pessoas que trazem esse tipo de informação. Então, supostamente, digamos que você fique jogando e bebendo, e eu não tô falando de ficar bêbado, tá, gente? Eu tô falando de, tipo, você fica ali até 3, 4 horas da manhã jogando cartas durante a semana, você tem jogo daqui 2 dias, 3 dias, você toma sua dose de uísque e tal. Tudo isso vai ter um peso a ser cobrado com os dias, né? Nos dias de jogos, nos dias de treinos, isso vai ter um peso. E aí você vai acabar pagando o pato com mais lesões, mais instabilidade, mais falta, né? Mas enfim, falta de desempenho físico e técnico, o reflexo vai ficar menos apurado, tudo isso tem um peso que vai acabar sendo cobrado. Então precisa existir essa abnegação. Essa abnegação é escolher que não é o momento para fazer esse tipo de escolha, né? Fazer esse tipo de conduta. Entende? Então eu não sei se o Neymar, ele tá abrindo mão disso. Se ele tá tomando conta disso. E eu não quero falar faça. Só que o Santos precisa pensar nele. Se o atleta está tendo esse tipo de escolha, não tô falando, pô, que bosta e tal. E isso tá pesando na carreira dele, o Santos tem o direito de escolher não continuar com isso. E o atleta tem o direito de querer parar também e falar, pô, chega, mano, já ganhei o que tinha que ganhar, ganhei meu dinheiro, fiz a minha carreira, fiz gol pra caramba, tenho quase 500 gols na carreira, assistência pra caramba, não vou conseguir jogar, ganhar uma Copa do Mundo, vou encerrar a carreira sem ganhar uma Copa do Mundo. Grandes jogadores na história encerraram a carreira sem jogar uma Copa do Mundo, sem vencer uma Copa do Mundo. O Zico, por exemplo, é um atleta que eu gosto de dar muita essa evidência, eu sou hiper fã, tá? Não vou menosprezar jamais o Zico, porque foi um jogador gigantesco e nunca conseguiu vencer uma Copa. Aliás, o Zico não tem nenhum título pela seleção brasileira, né? Nem a Copa das Confederações não existia, mas nem Copa América, por exemplo. Ele não tem. E foi, pô, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, cara, do mundo também, assim, um jogador de altíssimo nível. Eu dou esse exemplo. O Neymar pode encerrar a carreira dele sem vencer uma Copa do Mundo, que ele não vai deixar de ser um grande jogador historicamente. Poderia ser muito maior? Poderia. Mas as escolhas são pessoais dele. Se ele quis ir para o PSG, se ele quis ir para a Arábia Saudita, se ele priorizou o ganho financeiro, são escolhas dele que só ele vai arcar com a responsabilidade, entende? E fez uma carreira de sucesso, né? Poderia ter sido muito mais, poderia. No Santos, eu acho que ele teve um tamanho gigante ali, porque ele conseguiu fazer, talvez não ganhar um campeonato brasileiro, mas muito atrapalhado pela CBF, não pelo desempenho dele, né? O desempenho era de campeão, mas a CBF tirava o Neymar do Santos toda a rodada, basicamente. 2012, que diga-se de passagem, o Neymar perdeu 17 partidas do Campeonato Brasileiro por causa de convocações para a seleção brasileira, porque não tinha pausa e data FIFA. 17 partidas, não foi qualquer coisa, não. O desempenho, caso ele estivesse em campo, era de lutar pelo título. O Santos possivelmente seria campeão ou ficaria entre primeiro, segundo e terceiro do Campeonato Brasileiro de 2012, caso não tivessem tantas convocações. 2011 também, mas 12 foi muito mais, tá bom? Que sirva de informação, tá? Isso é um fato. E também, eu vi o vídeo do Sormani, eu queria até comentar. O Sormani falou assim: o Neymar sempre se machucou. Não é verdade, cara. Acho que o Sormani tá equivocado nessa parte. O histórico do Neymar, até sair do Barcelona, é de jogar a maioria dos jogos de todas as temporadas. Porque você conta a partida, não só os jogos de clubes, mas os também de seleção. E o Neymar, desde que ele vira profissional em 2009, até 2017, quando ele vai para o PSG, é de um jogador extremamente constante em campo, com pouquíssimas lesões. Pouquíssimas lesões. Eu acho que ele tem 2 ou 3 lesões no Barcelona de ficar 20 dias fora ou um mês fora. Quando ele vai para o PSG que isso muda, tá? É na temporada 17 e 18. Isso muda ali. Até 2016 e 17 é um jogador de pouquíssimas lesões. E aí eu acho que entra muito esse histórico. Ele é jovem,
Ele consegue recuperar a forma rapidamente, quase não se machucar e continuar sendo muito leve, etc., veloz. E a idade vai chegando, a força física vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo, você só tem a técnica e o pensamento, né? Então, eu acho que o Neymar tá de saco cheio já faz tempo, falando do lado do jogador. E eu acho que ele tem que ponderar tudo isso antes de dar o próximo passo. Você quer jogar a Copa do Mundo, parça? Beleza, tudo certo. Faça escolhas para que você possa jogar essa Copa do Mundo. E isso impacta diretamente o clube que você está, que é o Santos, né? Porque nessa parte de Neymar, como é muito extremo, tem o pessoal que vê ele não presta mais e o pessoal que fala, ele joga sozinho na frente de um monte de bagre. O que é mentira, tanto um quanto o outro. Entende? Eu vi muita gente, inclusive o Thiago Live falou assim, no time do Santos ele cria chance, bota os caras na cara do gol e eles perdem os gols. O que é mentira. Criou chances que os outros perderam? Criou. Mas em muitos momentos ele perdeu essas chances. Em jogos que a gente vai lembrar, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, chances claras que ele perdeu contra o Juventude, embora ele tenha feito 2 gols, ele perdeu 2 gols claríssimos, sabe? Então, assim, que não dá para colocar na culpa dos outros. É muito fácil falar, pô, o Neymar desempenha muito, mas o time não consegue jogar nada por ele. Eu acho que tem coisas que, óbvio, você pode criticar do desempenho dele, do desempenho técnico do elenco, mas falar, pô, o Zé Rafael não sabe passar a bola, o Mike não sabe tocar a bola, né? O Vitor Hugo chegou agora, então nem vou colocar nessa coisa. O Gabriel Bontempo sabe passar a bola, o Roleiser é um perna de pau, o Barreal não sabe tocar a bola. É desonesto você colocar todo mundo, o Mike que seja, o Luan Pérez, todo mundo ruim, o Neymar é a única ilha de conteúdo, de possibilidade, de genialidade no meio dessa ruindade toda, e nada funciona porque ele faz, mas os outros não conseguem. É desonesto você ir para esse argumento, tão quanto é desonesto falar, pô, ele não presta para mais nada, ele nunca faz nada certo. Entende? A análise é simples. Ele não está rendendo o que se esperava, nem ele acha que imagina que fosse render tão mal, né? O desempenho dele está abaixo. Eu acho que ele é um jogador de nível ok do Campeonato Brasileiro hoje, antes da lesão. Por mais que ele tivesse uma minutagem boa, ainda é muito pouco. A explosão física dele está muito abaixo do que se esperava, muito abaixo. Eu acho que é esse tipo de coisa que tem colocado na balança. Então, para fazer esse tipo de escolha, se o objetivo é a Copa do Mundo, precisa jogar no clube. E no clube, o Neymar está devendo bastante. E para jogar no clube, ele tem que fazer escolhas para que ele esteja bem fisicamente e tecnicamente para contribuir com o time e depois receber, por meritocracia, por mérito, essa convocação para a seleção brasileira. Porque o Brasil hoje, como seleção, ele tem um técnico que não está apegado ao Neymar. Se fosse o Dorival Júnior ou o Fernando Diniz, que são os 2 últimos técnicos da seleção, o técnico, o dia de hoje, o Neymar bastaria existir, estar em atividade, sem ter uma contusão, para estar na seleção brasileira. É ponto. Isso é fato, tá? Com o Ancelotti, isso não acontece. Ele precisa estar bem. E bem o Neymar, infelizmente, não está. Tá? Se ele vai escolher por parar de jogar, como é rumor que tá rolando também, do mesmo jeito que eu falo que é rumor, essa parte de talvez beber, não de encher a cara, mas beber à noite, parar à noite jogando poker e jogando videogame e tal, né? Mas tem rumores dizendo que ele vai anunciar que vai encerrar a carreira. Se ele decidir por esse caminho, tá tudo certo para mim, tá? Como torcedor, entender que, pô, ciclos se encerram. Nem todo jogador vai até os 40 anos, nem todo jogador vai até os 38 anos, nem todo jogador vai até os 35. Tem jogadores que param muito antes, tem jogadores que têm uma carreira mais longeva, e é normal, tá? Infelizmente é assim. O Ronaldinho Gaúcho, todo mundo gosta de dar de exemplo pro Neymar. Mas ele tava quebrando o Brasil aqui. Pô, tudo bem. 2012, 2013, que foram os anos dele no Galo, 12 principalmente, eu acho que ele jogou mais do que 13, embora 12 ele tenha sido vice-campeão brasileiro, em 13 ele foi campeão da Libertadores, fez uma boa Libertadores de fato, mas o segundo semestre dele de 13 já é bem fraco, ele vai pro Querétaro, onde ele vai para jogar por exibição, basicamente ali para ter o nome inflado, etc, tá tudo certo. Quando ele volta ao Fluminense já com 35, ele já não joga bem, né? Ele encerra a carreira basicamente sem jogar pelo Fluminense. Então, é uma carreira que se encerrou cedo, né? Um jogador que também fez suas escolhas pessoais e tá tudo certo, arcou com as consequências. O Ronaldo parou com 34, sabe? O Ronaldo Fenômeno. Então, assim, você tem grandes jogadores, grandes ícones, e eu não tô comparando o tamanho dos atletas, tá? Porque muita gente é desonesta, não tô equiparando os jogadores, eu tô comparando a situação, né? Tem grandes jogadores na história que pararam mais cedo,
na carreira e fizeram grandes carreiras, né? O Neymar pode ir para essa nuance também. Você não precisa necessariamente ir até os 38, 39 anos do Messi, os 40, 41 do Cristiano Ronaldo, para ter tido uma carreira de sucesso, porque a gente está falando de dois caras que estão no panteão dos maiores da história. Entende? Mas, óbvio, eu vejo o Neymar ainda voltando a jogar, na minha opinião pessoal, vejo. Eu acho que ele tem condições de voltar a jogar? Acho, mas eu acho que ele precisa ter escolhas que façam com que ele consiga desempenhar o mais alto nível. Ah, mas eu vou precisar abrir mão desse poker, vou precisar abrir mão de beber minha cerveja no fim de semana para focar nisso por 2 anos que seja. Tô disposto a isso? Tô. Então beleza, vou fazer tudo por isso. Dormir certinho, deu 10 da noite, tô dormindo, não importa, câmera hiperbárica, essas coisas todas que os jogadores fazem. Vou fazer tudo isso, cara. Vou fazer tudo isso. Não tô preocupado se vão filmar ou se não vão filmar. Vou fazer esse tipo de coisa. Vou fazer por onde? Beleza. Para estender minha carreira até os 35 anos e depois disso eu paro. Final de 2027. Eu paro, encerro minha carreira e vou fazer outras coisas depois. Beleza. Escolha feita, vamos tocar aqui para frente. Não quero. Eu quero continuar fazendo meu poker, eu quero continuar tomando minha cerveja, quero continuar fazendo meu churrasco até de madrugada, mas quero ser jogador de futebol. Vai continuar desse jeito. Vai continuar tendo contusão leve, que vai tirar de 1 mês, vai tirar de 15 dias, vai continuar tendo o desempenho atrapalhado, vai continuar tendo tudo isso. Então não é uma coisa que eu acho que não vai casar. Agora, se quer encerrar a carreira e fazer isso, para mim tá tudo certo também. Eu acho que é uma escolha pessoal que cada um tem direito de ter, né? Só o próprio jogador sabe o seu limite. Eu acho que se o Neymar entender que o limite dele chegou e que ele não quer mais abrir mão dessas coisas, quer fazer outras coisas da vida, tá tudo certo, é uma escolha única, exclusivamente dele, tá bom? Agora, se ele não quer unir os dois mundos, eu acho que vai ser complicado. Entendeu? Então, é isso. No fundo, é isso. O Santos tem que fazer o melhor pro Santos. Com todo carinho e respeito a um ídolo, com todo carinho e respeito ao atleta. Mas o Santos tem que pensar no Santos, tá? Não estou falando do Marcelo Teixeira em si, quem quer que seja. O Santos tem que pensar no Santos. O que é melhor pro Santos, o que é melhor para continuidade do Santos. Ter o Neymar ou não ter o Neymar, abrir mão dele, que ele seja feliz em outro lugar, ou que ele pare, encerra a carreira e a gente vai exaltar o ídolo que ele foi, o que ele é, ou se é melhor insistir nisso e ter uma conversão de que a partir disso é isso aqui, cara. Você é atleta do clube, temos todas as coisas financeiras com você e tal, mas você precisa estar nesse nível de desempenho. Você não pode ficar abaixo dos outros, você tem que ser exaltado por quem você é, mas está no mesmo nível de desempenho. A exigência continua a mesma. Porque o Neymar falou recentemente, né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu discordo. Enquanto você é atleta, você tem que continuar provando as coisas para os outros. Você tem que continuar mostrando seu desempenho, tem que continuar mostrando sua técnica, seu empenho, sua velocidade, seus gols, suas assistências. Você tem que continuar se provando e mostrando que você está enfrentando o tempo, assim como o Messi e o Cristiano Ronaldo fazem nas ligas que eles jogam. Eles continuam enfrentando o tempo e mostrando que ainda têm condições de estarem atuando em alto nível. Continuam se provando independente das circunstâncias das carreiras deles. Eu acho que o Neymar tem que ir para essa mesma toada, tá? Mas, ele se cerca de puxa-sacos, e não sei o que, todo mundo lambe ele. Cara, aí não tem o que eu possa fazer, né? Eu falo como fã, como torcedor, como admirador e acho que tem condições sim de ser um atleta de alto nível ainda. Mas são escolhas que precisam ser feitas. Se ele quer fazer essas escolhas ou não, não cabe a mim. Só que, como eu disse, o Santos precisa pensar no Santos. Se não vê essa possibilidade de acontecer com o jogador, eu acho que o Santos tem que fazer uma escolha, por mais dura que ela seja. Entende? Então é isso. Só cabe ao Neymar decidir se ele continua ou não, né? Não acho que essa lesão limita, acabou, não consegue mais, etc. Eu acho que lesões fazem parte da vida de um atleta, mas eu acho que as lesões também, num contexto, elas fazem parte de escolhas ao longo da vida, escolhas que você tem no dia a dia. Se você não quer abrir mão dessas escolhas, o preço vai ser pago. Se é com lesão ou com inconstância, a resposta está sendo mostrada, tá certo? Esse 2025 do Neymar é extremamente frustrante. Extremamente. Tem a alegria da chegada, a expectativa da estreia, a expectativa da melhora. Bom, tem que ter alguns jogos e tal, e a frustração da realidade. Infelizmente é isso, né? A gente sempre quando o Neymar dá um lance, você fala: caramba, caramba. Você sempre espera, porque você é um atleta de. Pô, é um grande jogador, cara. É um craque, né? É um jogador genial.
mas a gente ainda tá esperando. Você tem pouquíssimos momentos que fala, caramba, olha só, é o gol olímpico, né? É uma jogada ou outra, um lance ou outro, um chapéu ou outro, mas assim, ainda muito pouco. Então, é um de 2025 frustrante para ele e principalmente para o torcedor do Santos, que eu acho que é quem mais sofre nessa relação toda. Mas é isso, tá? Quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, né? Obviamente tem gente que vai ouvir o vídeo com a bunda, não vai entender nada e falar, lá, tá puxando o saco, ou ó lá o hater. Vai ter os dois extremos nos comentários, para que fique muito claro, tá? Ninguém vai entender o ponto de vista, mas enfim, a vida é assim, né? Você não pode obrigar todo mundo a entender as coisas. Deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima.